Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro. A gente vai mostrar nessa edição que a média de mortes por Covid no Brasil ficou abaixo de 250 óbitos. O governo conseguiu a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara. Um trecho da rodovia Presidente Dutra concentra boa parte dos acidentes da via e as obras de modernização estão atrasadas. Mesmo assim, a empresa responsável pelo trecho venceu o leilão e vai administrar o local por mais 30 anos. E a gente vai falar ainda dos compromissos pelo meio ambiente na COP26. O governo realiza hoje de manhã em Brasília o leilão do 5G. A quinta geração de internet móvel deve aumentar a velocidade de conexão e diminuir o tempo de resposta, a chamada latência. Isso deve facilitar a automação da produção em fábricas e até abrir caminho para cirurgias à distância. O leilão também tem o objetivo de aumentar o alcance da internet 4G para regiões que ainda não têm essa tecnologia. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, espera arrecadar quase 50 bilhões de reais com o leilão e 15 empresas apresentaram propostas. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, defendeu a portaria que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que não querem se vacinar. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de oposição tentam derrubar na Justiça a portaria do Ministério do Trabalho que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial na última segunda-feira e considera a exigência do comprovante de imunização para contratar ou manter o trabalhador empregado um ato discriminatório. Uma das ações é movida pelo Rede junto ao Supremo. No documento a que a reportagem teve acesso, o partido argumenta que diversos órgãos públicos já implementaram a exigência do comprovante de vacinação para garantir a segurança de frequentadores e colaboradores. É o caso do Supremo Tribunal Federal, que retornou às atividades presenciais nesta segunda-feira, exigindo o comprovante de imunização emitido pelo Conect SUS para ingresso no plenário do tribunal ou teste PCR negativo. A medida também está sendo adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Câmara dos Deputados, que retomou as atividades presenciais no último dia 25. Tanto na Câmara quanto no Senado, parlamentares buscam a aprovação de propostas para criar o passaporte de vacinas. No Senado, são pelo menos 3 projetos que tratam do tema. Um, de autoria do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, exige o comprovante de vacina para ingresso no serviço público. Outro projeto é de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, e requer o comprovante de vacinação nas escolas e demais centros de ensinos públicos e privados. Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio, é autor do projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. Segundo estudo da Confederação Nacional dos Municípios, pelo menos 249 cidades brasileiras possuem alguma legislação local que exige o passaporte de vacina para ingresso em locais públicos coletivos. A Fiocruz aprova a exigência do passaporte de vacinas e diz que a medida é uma importante estratégia para manter a segurança sanitária e reduzir a circulação do coronavírus. O Ministério do Trabalho divulgou ontem uma revisão do número de empregos com carteira assinada criados no ano passado. O saldo positivo de 142 mil novas vagas caiu para quase 76 mil. A mudança aconteceu por causa da subnotificação de dados apresentados ao CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, durante a pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem em primeiro turno a PEC dos precatórios. A votação do segundo turno pode acontecer hoje. Foram 312 votos a favor e 144 contrários. É uma vitória do governo por margem apertada, já que eram necessários 308 votos por ser uma emenda à Constituição. Precatórios são dívidas do Estado reconhecidas pela Justiça sem possibilidade de recurso. O texto abre caminho para o governo parcelar o pagamento desses precatórios e assim preservar dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Ontem, a base do governo concordou com os pedidos de uma parte dos deputados e incluiu no texto um trecho que estabelece o pagamento de dívidas aos professores.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, anunciou a realização de um esforço concentrado de votações entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. A pauta principal é a análise de indicações de autoridades para cargos públicos. A medida pode destravar a indicação de André Mendonça, escolhido em julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A análise depende do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Alcolumbre, aliás, está sendo investigado por um suposto esquema de rachadinha. O subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado, pediu ontem à noite a abertura de uma investigação sobre o esquema com a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Segundo a denúncia, o gabinete do senador teria contratado 6 funcionárias com salário de até R$14 mil, com a condição de ficarem com apenas uma parte do valor. Alcolumbre nega as acusações e diz que está sofrendo uma campanha difamatória sem precedentes. A Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é considerada um dos grandes gargalos da economia nacional. Em média, 3 caminhões tombam por mês nesse trecho da rodovia Presidente Dutra. Acidentes que colocam em risco a vida dos motoristas e atrapalham bastante o transporte de produtos. Na semana passada, a CCR, empresa que administra a Dutra, venceu o maior leilão rodoviário já realizado no país e assegurou os direitos sobre a estrada por mais 30 anos. O deputado federal Davi Soares agora cobra garantias do governo e da concessionária para que obras sejam de fato realizadas. Curvas sinuosas, fechadas, pistas sem acostamento e um intenso tráfego de caminhões. O resultado dessa combinação, muitos acidentes. Aí, ó, tombou. Tombou. Felizmente, nada aconteceu com o motorista. E aí? Como é que você tá? Tô bem, mano. O flagrante foi gravado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Esse tipo de acidente é comum por aqui. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, em média 3 caminhões tombam nessa pista por mês. Ué, vai tombar, velho, vai tombar. Tombou lá. O motorista que passa por aqui tem que ter atenção redobrada. A velocidade máxima é de 40 km por hora. Nesse ponto começa a descida da Serra das Araras. A extensão total representa apenas 8% da rodovia Presidente Dutra. Mas para a gente ter uma ideia do perigo, é nesse pequeno trecho que são registrados 35% dos casos de tombamento de caminhões. O grande problema é o traçado antigo. A estrada foi construída em 1928 e nunca foi modernizada. Aquela pista foi construída na época do governo Washington Luiz, 1928 para 29. Né? Então, ela tem um traçado muito sinuoso e muito íngreme. E ela não tem praticamente acostamento nenhum. Então, qualquer problema que tenha na estrada, a estrada fecha. Uma falta de estrutura que coloca em risco a vida de pais e mães de família, como a Luísa. Ela trabalha como caminhoneira há 9 anos e considera esse trecho da Dutra um dos mais perigosos do país. Além de ser uma serra assim, ela não é longa, ela é bem curta, ela é muito perigosa por causa das curvas, né? Então você tem que ter muita atenção mesmo. Além do risco à vida, a falta de estrutura do local também causa enormes prejuízos para a economia do país. A estimativa é que metade do PIB nacional, do Produto Interno Bruto, passe pela Dutra. E a Serra das Araras se tornou um grande gargalo para o transporte dos produtos. A Serra das Araras, nos últimos anos, fora da Covid, ela estava apresentando uma média de pelo menos 500 fechamentos por ano, entre a pista de subida e de descida. Ou seja, um fechamento e meio por dia. A cada 2 dias, a estrada fecha 3 vezes, ou na pista de subida ou na pista de descida. E nesses fechamentos, não são fechamentos de 5, 10 minutos. São fechamentos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Isso tem um custo para o país. Você imagina, a principal rodovia federal do Brasil, a cada 2 dias, fecha 3 vezes, ou a pista de subida ou de descida. O custo econômico disso e social é imenso.
As obras de modernização na Serra das Araras deveriam ter sido realizadas em 2014, de acordo com o atual contrato de concessão. Mas a CCR, que é a concessionária que administra a Via Dutra, não conseguiu cumprir o cronograma. Na semana passada, um novo leilão para a gestão da rodovia foi realizado. E essa mesma empresa, a CCR, ganhou os direitos para a administração da estrada por mais 30 anos. O anúncio foi alvo de muitas críticas, entre elas do deputado federal Davi Soares. Uma empresa que não teve condições de fazer essa obra vai fazer agora, depois de 30 anos não teve condições ou não quis fazer a obra, ou empurrou para não fazer a obra, não quis fazer. Depois de 30 anos, eles ganham mais 30 anos para fazer essa obra, para duplicar a Rio Santos. Eles também ganharam junto de presente o trecho entre Itaguaí até Paraty, o trecho carioca da rodovia 101. Olha, gente, sinceramente falando assim, eu estou estarrecido. O leilão da Dutra foi considerado o maior da história. A proposta vencedora prevê um investimento total de 14 bilhões e 800 milhões de reais na rodovia ao longo de 30 anos e desconto de 15,31% na tarifa do pedágio. Para o trecho da Serra das Araras, o projeto prevê a construção de uma nova pista com 4 faixas em cada sentido. O valor estimado da obra é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prazo para a conclusão é de 7 anos de acordo com o contrato, mas entre motoristas e moradores do local ainda há bastante desconfiança por causa do histórico da rodovia. Ouvi falar desse projeto aí, espero em Deus que eles trabalhem para fazer esse projeto, entendeu? Mas a esperança é essa, de diminuir as curvas, o projeto é até bonito, né? É sair do papel e virar realidade, vai ser bom demais. E eu tô com 49 anos, desde que eu nasci tem esse projeto aí. Sou morador aí, desde nasci aqui na Serra. Estavam falando sobre isso aí, que vai duplicar, que vai aumentar e nada. Nunca saiu do papel? Nunca saiu do papel. E a esperança de vocês é que agora finalmente aconteça ou ainda vocês não confiam muito? Olha, eu acho que não vai acontecer não. O deputado Davi Soares também disse que vai cobrar garantias do governo e da CCR para que dessa vez as obras finalmente sejam realizadas. Vou sim à Procuradoria-Geral da República e vou ao Tribunal de Contas da União. Vou pedir pedido de investigação, porque não tem condições de uma obra desse tamanho, uma licitação pesada, ser tratada com brincadeira. Nós vamos tomar as providências aos órgãos que devem serem os fiscalizadores da lei. Estou fazendo a minha parte como deputado de fiscalizar o Executivo e vou fiscalizar e vou fazer tudo aquilo que chegar ao meu conhecimento. Enquanto isso, caminhoneiros como a Luísa têm que dirigir com atenção redobrada e muita fé. Já passei bastante aperto, mas graças a Deus, graças à oração da minha mãe, a gente consegue se livrar, né? Então não basta dirigir bem, tem que ter fé. Tem que ter fé, com certeza. Em primeiro lugar é Deus protegendo a gente aqui na estrada. Em nota, a CCR prometeu cumprir o cronograma de trabalho estabelecido em contrato, com o início das obras na Serra das Araras em 2025 e conclusão até 2029. Já o Ministério de Infraestrutura reafirmou os termos da proposta vencedora do leilão, incluindo o valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais especificamente para as obras na Serra das Araras. A Caixa Econômica Federal libera hoje para movimentações a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de março. O dinheiro foi depositado para esse grupo no último dia 22 de outubro. Os saques podem ser realizados nas agências bancárias ou lotéricas. Depois do intervalo, a gente mostra que a média de óbitos por Covid no Brasil ficou abaixo de 250 e a gente vai mostrar ainda falar ainda dos compromissos para o meio ambiente na COP26, a Conferência do Clima que está sendo realizada na Escócia. Voltamos já.
8h48, horário de Brasília, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reabriu as investigações sobre a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Por 3-1, os ministros do TRF derrubaram uma liminar que impedia a reabertura das investigações. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal poderão analisar novas pistas. Foi autorizada a quebra de sigilo bancário do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. O pedido de arquivamento tinha sido feito pelo Ministério Público, que concluiu que Adélio Bispo planejou e executou o atentado sozinho. No ano passado, a Justiça considerou que Adélio deveria ficar internado para tratamento por tempo indeterminado por ter um transtorno mental. Após a saída dos políticos da COP26, agora a reunião se volta aos financiamentos privados em prol do meio ambiente. Financiamentos que podem atingir cifras trilionárias. A Aliança Financeira de Emissões Zero de Glasgow, grupo que inclui todos os grandes bancos ocidentais, anunciou que as empresas se comprometeram a assumir uma parcela justa da descarbonização. Segundo Mark Carney, enviado da ONU para o Clima e que montou a Aliança Financeira, estima-se que 100 trilhões de dólares de investimentos serão necessários ao longo das próximas 3 décadas para que as alterações climáticas da Terra sejam amenizadas. Além disso, Carney afirmou que os países precisam buscar maneiras criativas para canalizar o dinheiro privado e acelerar o processo de neutralização das emissões de gases de efeito estufa até 2050. Ativistas participaram de uma manifestação onde exigiam que países e empresas cumpram com as promessas de proteções climáticas. Com o tumulto, alguns manifestantes foram presos. O encontro realizado em Glasgow, na Escócia, tem como discussão principal a interrupção do aumento preocupante da temperatura global, com pretensões de manter o nível da era pré-industrial e limitar o aumento em 1,5 graus Celsius. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que a pecuária brasileira terá que se adaptar para que o país possa cumprir o compromisso assumido com outros 103 países de reduzir em 30% a emissão do gás metano até 2030. O governo brasileiro se comprometeu a reduzir em até 50% a emissão de gases até 2030. No ano passado, o Brasil emitiu 20.200.000 toneladas de metano, sendo 72% provenientes da agropecuária, 16% de resíduos e 9% de mudança de uso da terra. O Brasil emite 14,5 milhões de toneladas de metano na agropecuária. Deste volume, 97% vem de fermentação entérica, ou seja, do arroto do boi e do manejo de dejetos de animais. O vice-presidente Hamilton Mourão declarou que o setor da agropecuária terá que se adaptar para ajudar o país a cumprir com a redução da emissão desse tipo de gás. Embora parte dos produtores já adote medidas nesse sentido, o Brasil tem um prazo para se adaptar a um modelo mais sustentável. Na opinião de Mourão, o acordo é uma questão de Estado e faz parte do compromisso brasileiro e de outros países de limitar o aquecimento global. Está de acordo com vamos dizer assim, com a visão de todos os países do mundo, no sentido de impedir que a temperatura na Terra suba além aí do 1,5 graus centígrados, que vai prejudicar países que têm oceano, vai prejudicar a questão da agricultura, ou seja, vai dificultar a vida aqui na Terra. Então o Brasil está fazendo a parte dele nesse sentido. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o Brasil deve ter 50% de sua matriz energética limpa até 2030. A declaração foi feita em uma participação do ministro do painel da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e da Raizen na COP26 em Glasgow. O setor energético brasileiro está muito bem posicionado nesse processo. A tendência é termos uma matriz energética cada vez mais renovável. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, vai fazer calor, a máxima pode chegar a 29 graus. Apesar do aumento de nuvens, não tem previsão de chuva para a capital paulista. Mais quente que no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, a máxima não passa de 24 graus e tem previsão de chuva moderada em alguns momentos do dia. Em Vitória, Espírito Santo, a máxima prevista é de 28. E em Campo Grande vai fazer mais calor, o tempo fica firme e os termômetros podem registrar
33 graus. Em Teresina, no Piauí, o sol vai predominar com um calor que pode chegar aos 36. O Brasil registrou média móvel de mortes por Covid abaixo de 250 pela primeira vez em um ano e meio. Vamos conferir os números da pandemia pelo país. Em 24 horas foram confirmadas 164 mortes por Covid-19 no Brasil. O total chegou a 608.235 vítimas da doença. Também foram registrados mais 14.661 novos diagnósticos de infecção pelo coronavírus de um dia para o outro. Esse dado eleva para mais de 21.835.000 o total de casos da doença. A média de mortes por Covid no país está em 222 óbitos por dia. É o menor valor registrado desde 24 de abril de 2020. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a redução foi de 38% e aponta queda pelo terceiro dia seguido. A média móvel de casos indica 9.945 registros por dia. Com uma diminuição de 4% em relação a 2 semanas, a tendência é de estabilidade. No cenário de evolução da doença por regiões, no mapa notamos que apenas um estado aponta alta nos óbitos pela Covid, o Rio Grande do Norte. Já em estabilidade estão 7 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E 19 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O Brasil já tem quase 55% da população com a imunização completa. Ao todo, cerca de 281 milhões de doses do imunizante foram aplicados no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 154 milhões e 950 mil pessoas tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis. Isso representa 72,6% da população. Mais de 117 milhões e 20 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, ou 54,8% da população. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 9 milhões e 250 mil pessoas, 4,3% dos brasileiros. Em um dia foram aplicadas mais de 1 milhão e 47 mil doses de vacinas contra a Covid. O Comitê Científico do Estado de São Paulo informou que prevê a flexibilização do uso de máscaras no início de dezembro em locais públicos e sem aglomeração. Mas será preciso respeitar algumas regras, como a imunização completa de 75% da população. Atualmente a porcentagem é de 68,5%. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.